tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula da disciplina de Introdução à Engenharia e vamos hoje falar sobre o modo de pensar do engenheiro e sobre projetos de engenharia, de um modo geral. Então, o engenheiro, como nós já falamos anteriormente, é um profissional que vai resolver problemas. E ele precisa, para que isso possa ser feito de uma maneira bem objetiva e prática, resolutiva, ele precisa de uma série de características especiais. Então vamos dar uma olhadinha, o que eu preciso para responder essa pergunta. Então, como é o pensar do engenheiro? Como o engenheiro vai enxergar as coisas que ele precisa resolver? Então, para que isso possa ser definido, possa ser estabelecido, eu preciso ter algumas características do profissional de engenharia. Então, vocês que estão aí estudando para se formar engenheiros, o que o mercado espera de vocês? O que as pessoas que vão te contratar no futuro pretendem que você faça? Então, algumas informações são importantes para que isso possa ser bem elaborado. O MEC, em 2019, ele publicou uma resolução chamada Resolução número 2, que determina algumas diretrizes curriculares nacionais. Todos os cursos de engenharia precisam seguir essas diretrizes para que exista uma certa uniformidade na formação dos engenheiros. Qual o diferencial de uma faculdade para outra? Cada região exige uma necessidade ou exige que o profissional da engenharia trabalhe focado em alguns aspectos diferenciados. Então, por conta disso, essas diretrizes curriculares, elas procuram então determinar um perfil do profissional e as competências que se espera desse profissional que terminou o curso de engenharia. Então, nós vamos fazer uma relação dessas competências, comentar com vocês o que é importante para a gente poder definir na característica do engenheiro o que é interessante para nós, como clientes que estamos contratando um profissional da área, ou como uma empresa que vai contratar um profissional da área. O profissional da engenharia, então, ele deve ter uma visão holística e humanista, ser crítico, reflexivo, criativo, cooperativo e ético, e com forte formação técnica. É muito bonita essa frase aí, mas vamos ver o que significa tudo isso. Então, para que a gente possa enxergar essas características, vamos então pegar pedacinho por pedacinho. A visão holística e humanística, ela pretende que o engenheiro tenha uma visão ampla da solução dos problemas. Não uma solução rasa, bem fácil de ser definida, mas ele deve perceber todos os aspectos que um problema exige, para que uma solução possa ser estabelecida. Então, a abrangência dessa solução é importante para que ele produza um resultado que seja bem aproveitado, principalmente por conta da comunidade ou das pessoas envolvidas nesse processo. Ok? Ser crítico é importante porque a gente precisa questionar os problemas, fazer ponderações para que possamos, então, abrir um leque de soluções para o problema que estamos resolvendo. Então, quanto mais crítico nós formos, mais
perguntas, mais solicitações a gente pedir em relação a um problema, mais possibilidades temos de achar soluções significativas. Ser reflexivo, o engenheiro precisa dessa característica, porque ele precisa pensar nas possibilidades, ponderar as alternativas que ele vai ter para solucionar esse problema. Okay? E muitas vezes o engenheiro vai estar em torno de diversas pessoas, né, trabalhando em reuniões, e ele precisa realmente ter um pouco de calma, ter paciência, ter ponderação para conduzir os trabalhos e que eles tenham um bom resultado. A criatividade nós já falamos em aulas anteriores, super importante, isso já está bem definido, acho que a gente já tem um bom critério a respeito da criatividade do profissional. Cooperativo, porque os trabalhos de engenharia nunca são isolados, sempre a gente vai ter que depender de outros profissionais, né, para que o nosso trabalho seja bem executado. A ética, como nós já falamos também, é importante, né, o comportamento moral do engenheiro tem que ser exemplar perante todos, os colaboradores, os chefes, os agregados, aqueles que estiverem em torno do projeto, né, tudo é importante que ele tenha, então, um comportamento ilibado. Okay? E a formação técnica, que isso é preponderante. Né? Nós não podemos dizer que um engenheiro pode trabalhar sem ter uma formação tecnológica bem embasada. E essa formação ela vai crescendo à medida que os problemas vão aumentando de complexidade. O segundo aspecto, né, é estar apto a pesquisar, desenvolver, adaptar e utilizar novas tecnologias com atuação inovadora e empreendedora. Ora, para você pesquisar, precisa ter o discernimento daquilo que você precisa. Então, saber pesquisar, estar apto a pesquisar, é procurar as informações e interpretá-las para que possam servir como base para a solução dos seus problemas. Então, isso é importantíssimo. Você formar as suas ideias a partir de conceitos estudados é que vai lhe permitir crescer em conhecimento durante a sua carreira. As tecnologias, sem nenhuma informação adicional, o profissional vai ficar parado no tempo. Então, conforme as tecnologias vão avançando, o profissional, então, ele precisa assimilar aquelas que estão dentro do seu escopo de trabalho, dentro da sua atividade. Então, aquelas que são mais próximas, ele vai assimilar com mais facilidade. As que são um tanto quanto esporádicas, ele pode até, no momento que isso acontecer, que for necessário, convidar um outro profissional, que seja especialista na área, para poder ajudá-lo nessas condições. Empreendedorismo também é uma virtude que se deve enxergar no engenheiro. Como toda vez que surge um projeto, surge um problema, aliás, e você vai demandar um projeto para resolver esse problema, né, o empreendedorismo é uma ferramenta ou é uma característica do profissional para agregar valor na solução desse problema. Tá? Então, você precisa ter uma gestão do projeto, uma gestão do produto que você está elaborando, né, para que isso possa ter um bom desenvolvimento. Se não existe uma gestão empreendedora desse problema, talvez ele não saia no prazo ideal ou não saia com as características que você imaginou no início da solução do problema. Outra característica é ser capaz de reconhecer as necessidades dos usuários,
formular, analisar e resolver de forma criativa os problemas da engenharia. Ora, nós já comentamos que os engenheiros precisam usar a sua criatividade, né? E, além de tudo, como ele vai trabalhar com problemas de terceiros, ele precisa, então, saber identificar quais são as necessidades que esses usuários vão precisar, né, para a solução do problema. Então, um pouco de paciência para escutar, uma forma bem normal, né, ou bem popular de conversar. Então você vai ter que enxergar como são os seus clientes, como estão, qual é a forma de relacionamento que você vai ter que ter com eles e adaptar a sua comunicação para conseguir extrair os melhores resultados dessas reuniões que você vai fazer com o pessoal para identificar esses problemas, né? Você vai ter que organizar, então, uma série de solicitações. Você vai precisar organizar, formular, analisar isso de uma maneira criativa para que você possa, então, resolver esses problemas. O quarto item é adotar perspectivas multidisciplinares e transdisciplinares em sua prática profissional. O que é isso? Como você vai trabalhar com uma série de profissionais dentro de uma solução de problema, vai existir automaticamente uma multidisciplinaridade, né? Então, várias áreas do conhecimento vão estar aplicadas à solução desse problema. E a transdisciplinaridade é que vai dar uma fluência, né, uma coesão à utilização dessas multidisciplinas. Então, para que você tenha, então, um processo bem estabelecido, né, você vai precisar, então, se acercar de profissionais que tenham características diferenciadas e organizar essas características de maneira a fluírem para conseguir um bom resultado na solução do seu problema. A quinta necessidade ou característica, né, é considerar os aspectos globais, políticos, econômicos, sociais, ambientais, culturais e de segurança e saúde no trabalho. Veja quantos aspectos são importantes para você dar fechamento, né, a uma situação. Então, você tem que ter, dentro da sua forma de trabalhar, um conhecimento bem amplo de todos esses aspectos. Por quê? Você vai estar comprometido, né, em vários níveis para a avaliação de um problema. Você vai precisar conhecer as leis de um município, às vezes você vai precisar depender de ter conhecimentos políticos para poder agregar valor à solução do seu problema. Então vai precisar de um prefeito, vai precisar de um vereador, né? Essas condições que estão envolvidas na solução de um problema. Nem sempre você vai ter problemas tão complexos, mas pode acontecer, tá? A questão econômica é importante, como nós já falamos, a condição social, né, envolve a comunidade, as questões ambientais. Tudo isso leva o engenheiro a pesquisar quais são as necessidades que ele vai precisar desenvolver para que tenha, então, uma boa penetração na solução dos problemas que ele vai estar envolvido. Ok? A sexta é atuar com isenção, comprometimento, responsabilidade social e desenvolvimento sustentável. Então, são situações que nós já conversamos, né? O profissional tem que ter a ética. Nessa ética, você já envolve a isenção, quer dizer, ele não vai ter benefícios, não vai tomar benefícios próprios para isso. Tem que estar comprometido com o trabalho que ele vai fazer. Tem que ter a responsabilidade social, que é enxergar no seu trabalho
a importância que vai ter para a comunidade, ou para um grupo de pessoas, ou para uma empresa, o que quer que seja, né? E que tenha o desenvolvimento sustentável, quer dizer, a solução que ele vai dar para um problema, que ela tenha, então, uma longevidade, né? Que ela dure um determinado tempo. Então, essas são as características que os engenheiros precisam ter, né? Que estão determinadas lá para aquela resolução do CREA, do MEC, né? Para que você então possa desempenhar bem o seu papel. Eu falei do CREA, porque mais para frente a gente também vai ter algumas características importantes que o CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, eles solicitam do profissional. Então eles esperam que quando você esteja formado, você tenha algumas características importantes para desenvolvimento da sua profissão. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre projeto de engenharia, né? Esses são aspectos gerais, lógico, a gente vai dar só uma pincelada naquilo que é importante, né? E como nós estamos falando aqui das 4 carreiras, né? Estamos com engenharia da computação, engenharia civil, engenharia mecânica e engenharia elétrica. Então, isso vai valer para todas essas profissões, né? Essas especializações. Tudo que a gente está conversando desde o começo aqui, independe da sua especialização. Nós vamos trabalhar sempre no quesito da engenharia como uma forma geral de trabalho. Tá? Então, alguns aspectos gerais para projetos de engenharia, né? O que a gente vai ter? Então, elaborar um projeto de engenharia é uma tarefa que não é tão simples e que ela necessita de um grau de organização importante, né? Se você não tiver um pensamento cartesiano, é uma situação, um pensamento retilíneo daquilo que você quer fazer, né? Uma elaboração de todas as etapas do seu projeto, fica difícil você concluir o projeto de uma maneira bacana, né? Dentro dos prazos que você estabelece e atendendo todas as necessidades que o seu cliente espera que você vá proporcionar a ele, tá? Então, para que isso aconteça, algumas observações aqui para o projeto de engenharia, né? Então, para que você tenha uma metodologia, né, na elaboração do seu projeto, algumas características nós vamos colocar aqui, principalmente de caráter normativo, né? Nós já comentamos que para tudo que a gente vai fazer tem uma norma que vai servir para alguma coisa. Então, no caso dos projetos, a gente também tem uma norma, então, que é uma norma estabelecida pelo PNI, né, que é o Instituto de Gerenciamento de Projetos. Esse instituto criou um guia, o PMBOK, né, que é um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos. Esse guia vai proporcionar a você, né, uma série de informações que estão compiladas, como se fosse um resumo, né, das melhores práticas em gestão de projetos. Então, esta instituição, né, o Instituto de Gerenciamento de Projetos, através do PMBOK, vai proporcionar a você algumas características. E nós vamos aqui fazer uma breve apresentação dessas características do que é o desenvolvimento de um projeto. Tá? Então, vamos ali. Então, por definição, né, o projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Tá? Então, é uma atividade que você vai desenvolver em função de uma solicitação. Tá? E essa solicitação, ela é temporária. O que significa isso? Ela vai durar um certo tempo, não vai ser eterna, né? Então, por ela ser temporária, ela tem início, tem meio e tem fim. E é isso que a gente vai enxergar aqui nessas etapas de projeto que nós vamos rapidamente passar para vocês. Então, olha lá. A primeira etapa é o início, né? O que você faz quando começa um projeto? A primeira coisa é identificar as necessidades. O que o meu cliente precisa, né? Esse é o ponto inicial de qualquer projeto.
seja de uma residência, de uma construção civil, de uma máquina, de um software, de um hardware, de uma instalação elétrica, tudo isso vai depender da necessidade que o seu cliente quer. Tendo definido essas necessidades, você vai então elencar, você vai relacionar os seus objetivos. É onde você quer chegar, né? Para poder então dar o seu produto como acabado para o seu cliente no final. Então, os objetivos definidos, o que você vai fazer? Começar a enxergar qual é a técnica ou qual é a condição que você pode dar para resolver o problema. Às vezes é um problema tão complicado, tão difícil, que numa primeira tentativa pode ser que fique difícil de resolver. E aí você vai ter que pensar numa equipe maior, estudos mais aprofundados, para poder enxergar e avaliar as alternativas que você tem para o seu problema. Tá? E essas alternativas avaliadas, né, também vão ter um grau de risco. O que é esse grau de risco? Pode ser um grau de risco de investimento, o dinheiro que você vai aplicar na solução desse problema pode não ter um retorno no tempo que você deseja, né? Pode envolver risco para a comunidade, pode envolver risco para o meio ambiente, uma série de possibilidades que você tem que avaliar desde o início do projeto. Então, parar, pensar. Então, o que é uma visão holística? Enxergar tudo isso como um todo, tá? Não deixar passar as coisas ao longe, né? Ao longo. Você tem que pegar e analisar todas as perspectivas do seu projeto, tá? E verificar as permissões e as restrições que você vai ter para definir esse projeto. Tá? É lógico, vai depender de normas técnicas, vai depender de legislação das prefeituras, uma série de itens que você tem que enxergar logo no começo do projeto, tá bom? A segunda etapa é o planejamento. Tá? Então, você já iniciou, elencou todas as necessidades do que você precisava, né? E aí você vai então planejar como você vai fazer o desenvolvimento desse seu projeto. Então, para isso depende de um orçamento, né? De dinheiro, como que você vai arrumar o dinheiro necessário, como você vai desenvolver os pagamentos durante todo a execução do seu projeto, né? Você vai detalhar o seu projeto. Então, numa primeira etapa, no início, você simplesmente enxergou como o seu projeto tem que ser, fez algumas avaliações, né? Mas no planejamento você precisa ter um detalhamento maior. Então, todo o projeto vai ser muito bem definido para que não escape nenhuma ponta solta aí e você seja pego de surpresa depois, né? Vai ter que definir as atividades que você vai desenvolver, né? E em cima disso, você vai criar um cronograma de trabalho, né? Nesse cronograma, o que é o cronograma? É uma série de atividades no decorrer do tempo que você vai fazer um mapa, né? Um gráfico, e vai enxergar e vai anotar cada atividade no decorrer do tempo que estiver passando, né? E a alocação de recursos humanos, né? Você já usou a revisão orçamentária para arrumar dinheiro, né? Ou para ter toda a condição financeira que precisa. E você também vai precisar de pessoas para trabalhar. Então aí você vai definir que tipo de pessoas que você vai precisar, que profissionais que você vai ter que ter para que isso seja bem resolvido, tá? A outra etapa, né, é a execução e controle do projeto. Então tudo que você planejou vai ser executado. É lógico que algumas coisas vão sair um pouquinho da linha inicial que você trabalhou, mas por isso que você vai ter um monitoramento e controle. Então você vai monitorando e você vai controlando para que as coisas não saiam muito daquela linha inicial que você planejou, ok? Se precisar fazer alterações, você ainda pode fazer, né? Você está executando o projeto, algumas coisas aparecem no meio do caminho, isso é inevitável, então você precisa fazer essas alterações e já deixar essas alterações registradas, tá? E vai apresentando ao cliente a evolução do seu projeto, né? A execução
E esse controle você vai apresentando para o cliente para ele tomar pé da situação, que é do que está acontecendo na obra dele ou no projeto que ele quer desenvolver, tá? E, por final, seguiu todas as etapas sem nenhum problema, nós vamos partir para o encerramento do projeto. O que é? Eu vou entregar o produto, né? Pode ser um prédio, pode ser uma máquina, pode ser o software, aquilo que você achar tiver interessante para você trabalhar, né? Então, nessa entrega do produto, você recebe as aprovações de quem? Do seu cliente, né? A bem da verdade. Ele que vai falar, não, tá tudo certo, beleza, não teve problema nenhum, eu gostei do que foi feito, ou ainda você pode ter algumas correções para fazer, né? Que no final das contas a gente ainda fala que é o as-built, né? A gente vai fazer uma nova reformulação no projeto que a gente terminou e que a gente anotou as alterações que foram feitas durante o caminho e vai implementá-las para entregar o projeto finalizado, tá? Então isso entra também em acordo com a finalização do histórico do projeto. Então toda a história daquele projeto, você está com ela registrada, né? E vai finalizar isso também, né? Vai mapear os seus objetivos. O que é isso? Eu vou checar, ver se todos os objetivos iniciais lá no começo do projeto, se eles foram atendidos, né? Se tudo aquilo que eu imaginei, eu cumpri, né? E encerramento e desmobilização dos ativos. O que é isso? Eu vou ter que deixar o contrato. Se eu contratei aluguel de máquinas, eu vou encerrar. Se eu contratei pessoal, eu vou ter que encerrar, né? Então, todas as pessoas, os equipamentos envolvidos estão relacionados no encerramento e desmobilização dos ativos, tá? Então, essas etapas que nós falamos aqui rapidamente, né, para você ter uma ideia do que é um projeto, elas vão ser tão trabalhadas com mais cuidado, com mais carinho, nas disciplinas do seu curso, né? Então, o pessoal da civil, o pessoal da elétrica, o pessoal da computação, o pessoal da mecânica, vão ter atividades de projeto durante todo o transcorrer do curso e por conta disso, vocês vão enxergar isso de uma maneira mais específica, ok? Aqui foi só para você ter uma ideia das características que você vai precisar para desenvolver um projeto legal. Depois dessa aula, estamos terminando já, tem um videozinho bacana para você também dar uma observada no que o mercado pede do engenheiro, né? Então, com essas duas aulas, né, esses dois conteúdos, desse vídeo e do que você vai ver depois, a gente encerra essa parte dessa terceira aula da disciplina de Introdução à Engenharia. Espero que tenham gostado e vamos logo para a próxima aula daqui a um tempinho, tá? Até mais, obrigado. Bons estudos para vocês.